Olá, queridos professores! E aí, preparados para mais uma pré-aula? Eu sou a tia Ju de Blumenau, sou da Assembleia de Deus. Trabalhamos com a revista da CPAD Primários, idade de 7 e 8 anos. Vamos ver qual é a lição de hoje? A lição de número 2. Tem como tema José, um herói de escravo a governador. Tem como objetivo a lição que o aluno compreenda que não deve desanimar diante das dificuldades, mas permanecer fiel a Deus. Ponto central: Deus honra quem é fiel a Ele, mesmo em meio a dificuldades. Pois é, para essa história de hoje, é como sempre, né, a rotina primeiro, receber bem o aluno, conversar com eles, ter aquele momento assim de confraternização, aquele momento de aproximação com eles, que não seja só uma aula que vai dar ali e pronto, acabou, missão cumprida. Não, mas que seja um momento de acolhimento, um momento que vai durar e que vai marcar a vida dessa criança. Depois de fazer uma oração, cantar um louvor, depende do teu tempo ali, tem muitos que já cantam na igreja, depois vão para a sala. Depois tem o plano de frequência, quem estiver fazendo o plano de frequência, coletar a oferta. Depois dessa rotina, vamos então para o nosso momento chamando a atenção. O momento chamando a atenção é aquele momento que é algo que vai buscar para a história depois. Então eu quero aproveitar nesse momento chamando a atenção, já aproveitar a memória em ação. Como vai ser um pouquinho mais demorado para fazer, então ela vai ficar mais assim como se fosse uma atividade e ao mesmo tempo marcando para a história. O que eu pensei para esse momento e para esse versículo? A nossa memória em ação é assim, em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Primeira coisa, professores, vocês vão pedir que o aluno escreva num papelzinho algo que tá trazendo alguma dificuldade para ele, que ele está enfrentando algum problema, que possa estar desanimando, que possa estar deixando ele triste. Então que ele escreva nesse papel qual é o problema dele. Que se ele for pedir para Deus algo que pudesse ajudar ele, o que ele pediria? O que ele está enfrentando? Então deixa ele escrever num papel. O aluno escreveu no papel, cada um fica guardadinho com o seu papel. Agora vamos fazer uma dinâmica com esse papel. Aqui tem, ó, eu fiz uma caixa. É uma caixa de leite, mas foi cortada só um pedacinho para ficar só um fundinho dela, para ela ficar mais um retangular do que aquela caixona grande. Coloquei uma mão de um lado, uma outra mão do outro lado e um buraquinho aqui no meio. Encapei com EVA. E aqui então é como se eu tivesse as mãos de Deus agora. Fiz também balões tipo como se fosse de fala. Uma criança, então vai ser várias crianças brincando e fazer um rodízio para que todas possam estar participando. Uma criança vai ficar com aquele papelzinho na mão. Então ela vai interpretar também, puxa, eu estou triste, isso daqui é o meu problema, isso daqui é a dificuldade que eu estou enfrentando. Por que triste? Porque aqui fala, não fique desanimado, não tenha medo. Então vai ser uma representação, algo profético na vida da criança. Primeira criança com aquele papelzinho, ela fica aquela carinha de triste e está com o papelzinho dela. Uma criança pode estar recortando aqui esse balãozinho aqui, colocando numa varetinha ou só no papel. Uma criança vai dizer para ela assim, seja forte e corajoso. A outra criança vai dizer para ela, não fique desanimado, nem tenha medo. Outra criança, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você. Essa criança aqui, então, vai pegar na mão daquela criança que está o papelzinho, vai pegar o papelzinho dela e vai colocar dentro da caixa. E assim vai ser feito com todas as crianças, até que todos os pedidos dela estejam na caixa. E mais uma outra criança também pode estar ajudando, citando onde é que se encontra esse versículo, em Josué 1:9. Viram que legal? Vai ser uma coisa bem bacana para fazer, ó. Criança
triste com o papelzinho. Vem a outra, seja forte e corajoso. A outra, não fique desanimado, nem tenha medo. Agora a criança que vai pegar na mão, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você. Pega na mão da criança, pega o papelzinho, coloca o papelzinho aqui na mão de Deus. E a última criança pode dizer Josué 1:9. Depois que todas as crianças passaram por isso e fizeram, então vai ser a vez de a professora pegar a caixa. Ó, crianças, aqui então estão todas as dificuldades. Foi tudo colocado na mão de Deus. Lembram do nosso versículo? Alguém lembra? Daí todo mundo recita junto. Depois que eles falaram o versículo, fazem a oração então. Oram por esses pedidos, por esses motivos aqui que estão deixando as crianças entristecidas, que estão incomodando o coraçãozinho delas. Agora, vamos para o momento da nossa história. Olha que crianças! Qual será que é o herói que nós vamos falar hoje? Que canal será que vai passar esse nosso herói? Alguém sabe dizer agora? Que canal eu vou encontrar ele? O meu herói, ele passou por muitas dificuldades. Nossa, até preso ele já foi. Será que a gente sabe quem é? Onde é que ele passa? Que canal? Não. O nosso herói não é um herói assim que foi feito só por fazer, não. Não foi um homem que escreveu só a história dele. A nossa história é real, sim. E ela se encontra, não é na TV, não. Aqui, ó, dentro da Bíblia. Aqui nós temos a história do nosso herói. E o nosso herói de hoje se chama José. Então, professor, você vai passar a história para as crianças de José. Você vai contar um pouquinho dessa história. É uma história comprida, então pode resumir ela. Eu gostei de fazer todos os bonecos para a criança ter uma ideia que, nossa, quantos irmãos que José tinha. Ó, Jacó era o pai de José. Mas José, ele não era só o filho único de Jacó, não. Vamos ver quantos irmãos José tinha? José tinha Zebulão, ó, vamos contando. Naftali, Ruben, Simeão, Issacar, Dan, Gade. Nossa, quantos irmãos! Aser, Levi, Judá, tinha uma menina também, Diná, e o irmão mais novinho dele era o Benjamim. Viram só, criança? Quantos irmãos? Ele tinha 12 irmãos, eles eram em 13 filhos. Então tá, aqui a gente tem a história, então mostrando o boneco Jacó, a família dele. O Jacó, ele gostava muito do filho José, que naquela época ainda não tinha o Benjamim, então José ele era o filho mais novo de Jacó. E Jacó deu para ele uma túnica, uma capa colorida. Naquele tempo, a capa colorida era um presente muito especial. Aí você pode estar fazendo, também fiz com EVA a capa, só para colocar por cima, prender aqui com o velcro. Então José ele tinha a capa dele. Mas os irmãos de José sentiam um ciúme, não estavam gostando disso não. E para piorar, José tinha uns sonhos de noite. Então, um dos sonhos dele, que certa vez ele contou para os irmãos dele, é que ele tinha um feixe de trigo, um feixe bem grandão, e existiam os outros feixes, 12 feixes que se ajoelhavam perante o feixe de trigo dele. Ah, os irmãos não gostaram não disso. Ué, José, quer dizer que nós vamos ter que se ajoelhar a ti? Outra vez ele teve um outro sonho também. Ele sonhou que tinha o sol, a lua, e daí as 12 estrelas tudo se ajoelhavam para ele. Dessa vez até o pai dele pensou, ué, José, o que é isso? Todos nós vamos ter que se ajoelhar perante ti? E assim passou. Os irmãos, eles não estavam gostando disso ali não.
não estavam gostando dessa ideia de José, eles tinham ciúme dele. Então, certa vez, eles aprontaram com José, por causa do ciúme que eles tinham tudo, eles pegaram José, jogaram ele num poço e esperaram alguém passar. Quando passou alguém, eles venderam o José como escravo para aquele pessoal lá. Tiraram a capa dele e ele foi vendido como escravo e foi lá para o Egito. A capa dele eles pegaram, mancharam com o sangue de um animal e depois eles mostraram para o pai deles que um animal pegou José. Então, José mesmo, que ele foi vendido como escravo, ele ainda foi fiel a Deus. Ele não reclamou, ele não murmurou. Daí ele foi trabalhar lá na casa de Potifar, então. Trabalhando lá na casa dele, ele fez o melhor que podia. Mesmo que ele tenha sido vendido, mesmo que ele foi rejeitado pelos irmãos, mas ele deu o melhor de si. Então ele se tornou lá também até o chefe lá na casa de Potifar ali. Só que na casa de Potifar, a esposa dele começou a se interessar pelo José. E ele não queria nada com ela. Então ela ficou muito brava com ele e começou a fazer mentiras dele. Começou a gritar, disse que José queria agarrar ela. E com isso lá foi José preso, então. Ficou numa cadeia. Aí quando ele ficou lá na cadeia também tinha 2 homens. Um era o padeiro e um era o copeiro do rei. Quando ele estava preso lá, ele também teve seus sonhos. Porque o copeiro ele tinha um sonho estranho, e o padeiro também teve um sonho estranho. E José ele podia interpretar, então, ele interpretou o sonho para eles. O sonho de um deles era que estava esmagando a uva e oferecendo lá para o faraó. E o outro tinha um sonho que tinha um monte de cesto, tinha os 3 cestos na cabeça e tinha o pão. Daí tem ali a história, que também pode procurar na Bíblia, que essa partezinha que não tá, eu só coloquei junto, que eu achei muito legal incluir. E daí vem os pássaros e come tudo aquele pão ali e, nossa, o que será que era isso? Então José ele interpreta esse sonho para os 2. Com isso, eles têm uma experiência e sabem que, nossa, José, ele é um homem de Deus. José, ele sabe interpretar os sonhos. Então, mesmo que José estava preso ali, ele ainda era bom, ele era fiel a Deus. Não estava murmurando, não estava reclamando, estava passando por dificuldades. Mas mesmo assim, foi um fiel, um herói fiel. Então, até que certa vez, aí o faraó também tinha uns sonhos estranhos. O faraó tinha sonhado com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as magras comeram as gordas. Nossa, que sonho estranho. Aí depois, ele sonhou também com 7 espigas de trigo bem gordas, bem viçosas e 7 magrinhas. E as 7 magrinhas comeram as 7 espigas gordas. Pois aí agora, ele ficou tão perturbado com aquele sonho. Como é que ele vai fazer? E procurando entre os sábios, o pessoal, ninguém conseguia interpretar. Até que um daqueles que estava preso lá falou: ô, faraó, lá na cadeia, lá na prisão tem o José e ele pode interpretar esse sonho ali. E então, ele busca o José ali, o José interpreta o sonho para ele, que vai ser 7 anos de fartura, mas depois vai ser 7 anos de fome. Então, ele coloca o José como governador, então. Ele é o governador agora do Egito. Ele está até sobre o Potifar. Olha só como ele se tornou importante. Ele já não era mais um escravo, ele já não era mais só uma pessoa simples. Não, agora ele era o governador do Egito. E ele então organizou tudo aquilo ali para ter o alimento, para as coisas tudo certinho na época que viesse a fome. Quando chegou aquele tempo de fome, aí veio todos aqueles irmãos dele lá também. Vieram que precisavam comprar comida e tudo. Eles na hora não reconheceram José, mas José sabia quem eles eram. E agora, será que José ia ser fiel ainda a Deus? Os irmãos foram tão ruins com ele, mas não. Nosso herói ele tem um coração puro, um coração limpo.
E ele entendeu que tudo o que aconteceu ali foi para ele se tornar até o herói da família. Porque ali ele pôde ajudar a família. E não só a família, como muita gente ele ajudou levando alimento. Então, mesmo na dificuldade, ele foi fiel e Deus, ele honrou então José. Ele colocou ele como governador do Egito e assim ele pôde salvar muitas pessoas. Viu que história linda? É uma história muito bacana que mostra que às vezes as crianças estão passando tantas dificuldades, às vezes até na própria família. Mas se elas forem fiéis a Deus, se elas permanecerem firmes no Senhor, Deus vai honrar cada uma delas. Porque tudo há um propósito. Lá na frente elas vão poder entender por que elas estão passando por isso. E é isso aí. Deixo aqui então a aula de hoje, as dicas de hoje. No PDF vou botar as fotinhos. Tenha uma boa aula. Que Deus os abençoe.